Então, vamos lá. Bom dia. Bom dia, pessoal. Sei que tem pouquíssimos alunos, né? Como sempre, o terceiro ano, mas, enfim, vamos aqui, Richard. Mas é assim mesmo, não importa quantas pessoas, a gente tem que continuar. Se vocês estão participando, ótimo. Nós vamos falar sobre a aula 18, que era sobre o Present Perfect, certo? E aí eu vou abrir o formulário para vocês, para a gente fazer juntos. Já perguntei anteriormente se vocês tiveram alguma dificuldade. Pelo visto, não, porque também não é difícil. Vamos só relembrar, antes de eu abrir o formulário, vamos relembrar qual é a fórmula, né? Como que se forma o Present Perfect? Qual é a fórmula do Present Perfect? Quem pode me dizer? Eu não tenho certeza, mas eu acho que é o verbo naquela forma, tipo, fazendo, não sei o que, tipo, being, doing, e antes é o has, eu acho. Isso que eu ia perguntar, antes disso. Antes disso, a gente usa ou have ou has. Por que o have ou has? Porque a gente vai usar o has para a terceira pessoa do singular. Qual é a terceira pessoa do singular? He, she, it. E o have a gente usa para o restante dos pronomes, que são I, you, we e they. Tá? Essa é a diferença entre os dois. Então, a fórmula é have ou has, mais o verbo na terceira coluninha lá, que é o verbo no particípio. Né? Como eu já falei para vocês várias vezes, que existem tabelas aí no Google, em vários lugares, onde tem 3 coluninhas. A primeira coluna é no Simple Present, no presente, a segunda no Simple Past, no passado, e a terceira no particípio. Os verbos regulares, eles ficarão com ED. No presente ele fica normal, no passado com ED, e no particípio com ED também. Agora, os verbos irregulares, é um verbo que tem uma fórmula, o seu ajuda completamente, né? No presente ele é um jeito, às vezes no passado é de outro e no particípio é de outro, tá? Às vezes pode ser no particípio e no passado iguais, podem, mas normalmente é passado de um jeito e particípio de outro jeito. Isso é o present perfect. Já disse para vocês também que essa gramática não existe na língua portuguesa, é só no inglês mesmo, né? E vamos lá, tiver alguma dúvida, vocês vão perguntando. Eu vou apresentar o formulário aqui, a gente vai ver as 5 primeiras questões no formulário, e as restantes, que até a 11, a gente vai ver na lousa, ok? Ok, prof. Então, vamos lá. Estão enxergando? Sim, dá para ver. Sim? Dá para ver? Tá ok. Então, vamos lá. Então, nós tínhamos aí a primeira questão, a 1. Sings, aí tinha um espaço para vocês preencherem com uma das respostas a seguir. A lot since October. Qual seria a resposta correta? Seria a change has. Olha, já falando da A, eu acabei de falar para vocês que primeiro vem o has, o have, depois vem o verbo. Então, essa a gente já elimina, né? Aí tem a B, are changing. A gente está falando de contínuos. Toda vez que o verbo tem o ing, a gente fala de contínuos, né? Tanto pode ser como present continuous, past continuous, mas a gente está falando de contínuos? Não. Não. A C, has changed, e a D, change. Qual seria a resposta correta nessa daí? É has changed. Sem sombra de dúvida que é has changed, que é a alternativa C, né? Como eu falei para vocês, vem o have e o has, e depois o verbo na terceira coluninha, ou se for um verbo regular, que é o caso do change, coloco o ed. Como já tem o e no verbo, coloco só o d. Então, alternativa 1, a pergunta 1, alternativa C, é a correta, tá? Se tiverem dúvida, vocês perguntem, tá? Que eu volto. Vamos para a 2. A 2 é uma pergunta e a gente vai ver como que fica a resposta. Então, aí, would you like some more whiskey? Yes, you. Aí nós temos a have already drunk. B. Esse already, ele é um advérbio normalmente usado no present perfect, tá? E ele pode ser usado sempre assim, no meio entre o verbo
e o have ou has, sempre assim, tá? Have already drunk, B, have already drink, C, already drink, ou D, has already drunk. Qual seria a resposta correta? Analisando que a gente está falando de you. Se a gente fala de you, a gente já pode eliminar o has da alternativa. Porque para you a gente... Eu acho que é correto. a... D. porque o drunk tá no passado, eu acho que é A. Eu não tenho certeza. Isso. É A, mas vou explicar por quê. O verbo drink, que é o verbo beber, ele é um verbo irregular. Ele no presente, ele fica drink. No passado, ele já, no lugar do i, fica drunk. E no participa, drunk. Então, essa é a diferença. Lembrei para vocês que ele pode mudar no passado e no participa, ficar diferente. Então, o drink é um verbo desses, tá? Então, alternativa A, have already drunk. A 3. Se vocês tiverem dúvida, vocês falam que eu volto, tá, gente? 3. Complete the sentence. Use the present perfect, que é o que a gente está aprendendo, falando sobre isso agora. Where is the book I gave you? What? Qual seria a resposta? A letra C, have you done? What? Aí tem a I. Mas por que seria C? Ó, a gente está falando de... Tem verbo to be, are, e tem o doing, que não tem nada a ver, que é o continuous. Esse had, ele é usado no past perfect, não no present. O present é have ou has, que é o passado de have, e has é had, não pode ser. A C, certinho, ó. Have you done, que é o verbo do, na terceira coluna. E esse AD aqui, a gente já elimina por conta do doing, que tem o ing, que é continuous. Então, a resposta da 3 é a C, have you done, tá? A 4. The present perfect form of that is one of the reasons I fell in love again with Montana. Is. Qual seria a resposta correta? Nós temos aí a that is one of the reasons I have fallen in love again with Montana. Esse fall in love, ele pode ser colocado o ed. Ele é um verbo regular ou irregular, o verbo fall? Ele é irregular, né? Eu acho que Ele felt. Ele é irregular. Então, esse ed aí a gente já elimina, porque não existe esse ed no verbo fall. Nós temos a B. That is one of the reasons I have fallen in love again with Montana. Vou ler a restante, aí a gente vai analisar juntos, tá? A C. That is one of the reasons I had fallen in love again with Montana. E a D. That is one of the reasons I have felt in love again with Montana. Qual a alternativa que vocês colocaram e por quê? Eu coloquei a Fallen, porque eu não lembro se eu pesquisei, mas eu acho que é essa. A de felt, tipo, acho que é tipo de sentir na hora, então para mim eu acho que parece meio errado. E a outra ali, Seria... tipo, perdão. Qual a e alternativa, Gabriel? Eu coloquei a B. A B? Sim, é a B. E as suas explicações são boas, sim. A A gente já eliminou porque não existe o ED no fall, ok? A gente vai falar depois. A C tá errado porque a gente está falando de had. Eu acabei de falar que o had, ele é no past perfect. Ele não pode ser no present perfect, então já elimina. E a D, o verbo fall, ele está no simple past, que ele está como felt. E a B, que é a correta, o verbo está certinho, na terceira coluna. I have fallen in love again. Então, é a B, ok? Vamos para a última alternativa, que é a 5. Choose the alternative that presents a possible correct interrogative form of the sentence below. In recent years, the price of food products has been very unstable. Então, a gente vai escolher qual alternativa que está na forma correta da interrogativa relacionada a essa frase, tá? Does. Já começa com does. Eu posso ter o does no present perfect? Does the price of food products has been very stable in recent years? Seria A? Eu não sei, porque eu não lembro como é que usa o does, não, professora. O does a gente usa somente no simple present, para fazer... Ele é auxiliar no presente, né? No simple present, que é o does e o do. A gente só usa no simple present, para fazer perguntas e negativas, que não é o caso do present perfect, tá?
E aí a gente tem a B. Is the price of food products has been very unstable in recent years? Aí essa daí a gente poderia confundir, porque tá o has been ali certinho, bonitinho, no meio da frase. Só que começa com is. O is é um verbo to be. Faz parte do present perfect. Faz, gente, o verbo to be? Eu não sei também. Não. Aí nós temos a C. Essa aqui tá facinho, é que se vocês analisarem alguns auxiliares que estão na frase que não faz parte do present perfect, já ir eliminando. A C. In recent years, did the price of food products has been very stable? E a D, depois eu pergunto quais que vocês colocaram. In recent years, has the price of food products been very stable? Qual a alternativa que vocês colocaram? Eu já falei que a A e a B não pode ser. É a D. Eu acho que coloquei a D. Por que, Letícia? Você colocou a D? E não a C? O que na C tá errado? Porque tem o did, que seria do passado. Então, ó, na C a gente tem o auxiliar did. O did é um auxiliar no passado. Então, não tem nada a ver com present perfect. Então, a resposta correta é a D. In recent years, has the price of food products very unstable. Então, é a D que está certinho, tá? E nós temos aí o has, que está no início do the price, e nós temos o verbo to be na terceirinha coluna, que é o been. Então, a alternativa correta é a D. Eu vou parar a partilha, né? Parar aqui de partilhar com vocês, e a gente vai fazer o restante na lousa, ok? Parar. E voltar para cá. Vocês conseguem enxergar bonitinho a lousa? Tá nítido para vocês? Sim? Se eu sair do meio, acho que vocês enxergam, né? Sim. Então, vamos lá, gente. A partir das 6, está pedindo para vocês completarem com o present perfect. Lembrando que o present perfect, a gente usa o have ou has, e o verbo na terceirinha coluna lá. Nós temos aqui o I. O que eu preciso saber? Para I, qual auxiliar que eu uso? Have ou has? Para I, acho que é have. Have. Então, a gente preenche o espaço com have, e a gente vem aqui no verbo e vê como que ele fica na terceira coluna. O verbo write, ele é um verbo irregular. Quem lembra como ele fica na terceira coluninha? Ele na primeira é o write, na segunda é o wrote, e na terceira como que ele fica? Quem lembra? Não precisa se apegar à pronúncia, tá? Eu não sei se é writing, mas eu não tenho certeza. Written. Participe? Ah, tá. Então fica assim, ó, written, tá? Então vai ficar I have already written the book. Então essa é a 6. A 7, vamos analisar. Para he, eu uso has ou have? Has. Has. Gente, não tem medo de falar não, tá? Não tem problema se vocês errarem. E aí a gente vai para o verbo. Esse verbo é um verbo regular. Como que ele fica? Se ele é um verbo regular? Worked. Isso, só acrescento o ed no final dele, o worked. Então, he has worked here for 3 months, tá? Ele tem trabalhado aqui por 3 meses. A 8, para day, eu uso have ou has? É have, né? Eu acho. Have, muito bem. E aí eu vou no verbo visit, que é um verbo regular, como que ele fica? Visited. Isso, visited. Então a frase fica: They have visited to Australia many times. Eles têm visitado a Austrália muitas vezes. A D, nós estamos falando de my parents. São meus pais. É como se tivesse aqui, ó, um they, né? Para they, no caso de my parents, a gente usa has ou have? Have. Have. Lembrando que a gente tem um not aqui, então vai ser uma frase negativa. Então vai ficar have, not, ou haven't, tanto faz, com o verbo arrive. O verbo arrive é um verbo regular. Como que ele fica na terceira coluninha, se ele é um verbo regular? Arrived. Isso, mas como a gente já tem o E, eu só acrescento o D. Então vai ficar arrived. E a frase fica: My parents have not or haven't arrived yet. Meus pais ainda não viajaram, tá? E a 11, que é a última questão do formulário, é uma interrogativa. Eu preciso saber aqui para you qual que eu uso, se eu uso have ou has, qual que eu uso?
Acho que é have. Isso, é o have. E aí a gente vai analisar o verbo que está aqui, que é o verbo to be. Como que ele fica na terceira coluna? Lembrando que o verbo to be, ele no presente, ele é is, am, are, em presente. No passado, ele é o was e o were. E na terceira coluninha, como que ele fica? Been com 2 S. Com 2 Es, muito bem. Fica been. Então, esse foi o formulário da aula 18, né? Tiveram alguma dúvida sobre isso? Não, tá suave. Facinho, né? Então, eu vou falar com vocês agora sobre a aula 19, que também é bem simples. Já ouviram falar de question tag? Não, O que não. seria uma question tag? Vamos colocar aqui, ó. A aula 19 é sobre question tag. Question tag, na verdade, não é nada mais que quando a gente faz uma pergunta e na pergunta mesmo a gente quer confirmar algo. No português, a gente fala assim, você... tá frio hoje, né? Fala assim, tá frio hoje, vamos lá, bem informal. Tá frio hoje, vírgula, né? Uma interrogativa, tá? Então, nada mais é question tag que a gente confirmar o que foi perguntado através de né. E como que fica isso? Como que fica essa frase? Se a frase começar na afirmativa, o final dessa frase vai ser na negativa, e vice-versa. Se a frase começar na negativa, o final vai ser na afirmativa. Vou apresentar para vocês agora afirmativas, tá? Vou colocar aqui, ó, exemplos. Charles is your brother. Charlie é seu irmão? Lembrando, a gente vai analisar primeiro a fórmula que está aqui no início para a gente colocar no final. Por exemplo, esse início, a gente tem o verbo to be. Então, o final da frase vai ser com o verbo to be. Vai ser uma negação com o verbo to be. Então, vai ficar isn't. Vou analisar o pronome, que é Charles, he. A frase fica, Charles é seu irmão? Não é? O né? Então, é sempre assim. O início vai ser na afirmativa, o final vai ser na negativa. Analisando sempre o quê? Qual é a gramática dessa frase? Se aqui é o verbo to be, o final vai ser no verbo to be. Se for no simple past, o final vai ser no simple past. Vou fazer algumas frases para vocês entenderem, tá? Outra frase. You love coffee. Você ama café, vírgula. Como que eu vou colocar esse final? A gente está falando aqui de uma frase no simple present, mas não tem auxiliar. Aqui tinha o verbo to be como auxiliar, aqui não tem. Só que eu acabei de falar com vocês em relação ao do e o does que a Letícia perguntou, que são auxiliares no simple present. Só que a gente tem que saber, no caso, onde usar o quê? A gente tem os auxiliares do e does, são auxiliares no presente, quando eu quero formar frases interrogativas e negativas. Só que eu tenho que saber que o does eu uso só para he, she, it, para a terceira pessoa do singular. E o do eu vou usar para o restante. You, we e they. Isso que eu tenho que saber. Então, partindo disso, sabendo que o do eu uso para you, eu sei que o final daqui vai ser do, ok? Na negativa, como eu sempre falei, começa no presente, começa na afirmativa e o final vai ser na negativa. Então, esse final vai ser don't you. A frase fica, você ama café, né? Ou não é? Mais uma frase. Gente, se vocês tiverem dúvida, podem perguntar, tá? Aqui uma com o verbo to be. You are famous. Vou pegar o verbo to be. Aren't you? Você é famoso, né? Ou não é? Então, na verdade, o que seria a tag question? Você já sabe da resposta e você confirma essa resposta. Então, é simplesmente assim. O que vocês têm que ficar atentos são o jeito que vocês irão colocar no final. Analisando o quê?
Partindo que se o começo é afirmativo, o final é negativo. Vou fazer um ao contrário para vocês entenderem. Vou fazer aqui, ó, com esse. You don't like coffee. Olha a diferença. Eu comecei na negativa e vou terminar na afirmativa. Do you? Então seria, você não gosta de café, né? Não é? Então, assim, repetindo, só para frisar. Começou na negativa, o final é na afirmativa. Começou na afirmativa, o final é na negativa. Sempre prestando atenção qual auxiliar que eu vou usar e o pronome que eu vou usar. Vou fazer mais uma só para vocês entenderem, tá? Vou fazer uma com o did, na negativa. You didn't eat pizza last night. Last night. When we're together. Nossa. Então, eu coloco a virgulinha. Então, você não comeu pizza essa noite? E aí eu vou colocar na afirmativa, usando o did, que é o auxiliar que está na frase, mais o you. Então, vai ficar did e you. Simples assim, gente, não tem segredo. Então, só retomando. Question tag é quando você quer confirmar algo que já foi perguntado. E aí vocês terão que prestar atenção, como eu falei já várias vezes, né? Em relação a prestar atenção se começa na afirmativa ou na negativa para ver o final. E o final vai ser sempre de acordo com o auxiliar que está na frase. Se for no presente, o final vai ser no presente. Se for no passado, o final vai ser no passado. Se for com verbo to be, o final vai ser com verbo to be. E analisando quais são os pronomes que estão na frase. Tudo bem? Tranquilo. Nossa, eu falei demais, não deixei vocês nem falarem, né? De boa, prof. Ficou claro para vocês? Falei muito rápido? Ficou alguma dúvida do que é tag question? Tá suave. Então é isso, gente. Falei sobre a aula 18, formulário. O próximo formulário será sobre a aula 19. A aula 19 já é quarto bimestre, então fiquem atentos, não deixem de fazer. Está chegando a reta final, hein? Só um bimestrezinho, e aí já era para vocês. Aleluia. Aleluia, né? Gente, tenham um bom dia. Hoje foi bem rapidinho mesmo, como sempre. A aula do terceiro é sempre rapidinho, né? Não tem, que nem eu falei, não tem muito segredo. Então é isso. Tenham um bom dia. Obrigada pela participação de Obrigado, vocês. prof. Tchau, Bom prof. dia, prof. Feliz dia dos Tchau, professores. professora. Obrigada. Feliz dia dos professores, professora. Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Até mais tarde.